Hoje eu vou trazer uma aluna muito especial e o nosso tema vai ser sedentária, ativa e pós-câncer. Como essa aluna minha, ela se recuperou e hoje eu vou trazer ela aqui ao vivo para compartilhar, né, essa experiência aí com vocês. Então, mulherada, sejam todas muito bem-vindas, boa noite. Eu tenho certeza que essa live vai inspirar vocês e vai trazer a atenção que vocês precisam em relação ao cuidado da saúde física e mental de vocês. O quanto isso é importante e o quanto essa decisão de sair de um comportamento sedentário, começar a cuidar da minha saúde, impactou na recuperação dessa minha aluna, porque faz mais ou menos um ano que ela entrou no programa, começou a ser ativa, e no final do ano passado ela descobriu um câncer de mama. Então, mulherada, se você hoje tá aí em cima do muro, não tá cuidando muito de si, diz para mim que não tem tempo, né? Não tá buscando recursos para você mudar de um certo padrão de comportamento, né? A gente tem que sair desse comportamento sedentário e realmente encarar a saúde com um olhar diferente e entender que o exercício físico, ele é uma grande ferramenta poderosa que vai auxiliar vocês a terem muito mais qualidade de vida, muito mais longevidade, tá bom? Então, boa noite, mulherada, tudo bem? Deixa eu ver aqui se a minha aluna já está aqui, ela vai me dar um oi, mas antes eu vou deixar aqui fixado uma mensagem para vocês. Então, mulherada, se você conhece uma mulher que está passando aí por uma situação de saúde, né, relacionado a câncer de mama, convida essa mulher. Traz essa mulher para essa live. A gente vai falar abertamente sobre isso, como que é o pós-operatório, como que é a recuperação de uma mulher, como que ela tá hoje e talvez se há um ano atrás ela não tivesse tomado a decisão dela de cuidar da saúde, será que o cenário dela atual seria diferente? O que vocês acham? Com certeza, mulherada, é importante a gente refletir sobre isso, sabe? Tem muitas mulheres, tem muitas pessoas, na verdade, que passam por cirurgias, seja qual for, né? E o pós-operatório é o mais complicado, é o mais difícil. É realmente, o pós-operatório mostra para você o quanto você está saudável, o quanto o seu corpo tem energia, né? Ele tem reserva para te manter ali com saúde física e mental durante uma recuperação de uma cirurgia. Então é importante pensar nisso. A gente, às vezes, mulherada, a gente não pensa na saúde de forma preventiva. A gente, na verdade, busca a saúde quando a gente perde saúde. Então, eu busco me exercitar, eu busco ter novos hábitos quando, às vezes, eu perdi saúde. E aí pode ser que seja mais difícil da gente conseguir recuperar. Então, pensa nisso, mulherada. Pensa nisso, tá bom? E vocês que estão aqui comigo, comenta aqui para mim se você é uma mulher que já passou algum problema de saúde. Você já teve alguma coisa em que a saúde de você te deu um chacoalhão e falou: mulher, você precisa mudar os seus hábitos? Você precisa cuidar de você? Quem aqui já sofreu algum problema de saúde e aí tomou um chacoalhão na vida e começou a olhar para essa esfera de um outro jeito? Quem aqui já passou por isso? Comenta comigo. Vamos ver se a dona Rosana já chegou. Deixa eu ver.
E aí vocês podem comentar, tá bom, mulherada? Responde para mim se vocês realmente já passaram por alguma situação de saúde importante. Boa noite, dona Rô. Eu vou chamar você aqui, peraí. Opa, Olha a peraí. cozinha dela. Todo mundo quando abre, ao contrário. É o padrão. Boa noite! E aí, menina? Tudo bem? Tudo, não tô te vendo, mas tudo bem. Acho Ou que não? faz, Por que não sei, onde você deveria não está, mas tudo bem. como não está, gente? Vocês não estão me vendo? Vocês estão vendo? Eu estava te vendo antes de você me chamar. Agora não Não, vejo. Faz parte da tecnologia, gente. eu É, por enquanto ainda não. Oi? realmente, se vocês não estão me vendo. Sim, sim o quê? Sim, não vejo ou sim, tá tudo bem? É. Vendo as duas. Tá vendo as duas? Então vai ver que é aqui a minha conexão, gente. Faz parte, né? A internet tem dessas coisas. Boa noite, Peraí, Maria. deixa eu... Que estranho, Rô. Eu acho que é a Então, configuração do seu celular. Dá uma olhadinha. será? Peraí. Layout da câmera. Não sei. Vendo as duas. Tá todo mundo vendo a gente. Tá vendo todo mundo? Ai, gente, então não sei. Peraí. Eu acho que eu vou fechar e aí você me chama de novo e eu entro. Quem sabe dá certo? Não sei, tá? Eu vou convidá-la novamente. Teve uma aluna que comentou aqui sobre uma questão aqui. Passou, tá? Comenta comigo de novo. Você que falou da cirurgia do pulmão, alguma coisa assim. Vamos lá. Tô te vendo. Agora voltou. Vê? Não te vejo, mas te ouço. Já é um começo, né? Coisa! Vamos Eu acho que assim. é o seu celular. É, Rô. possível. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu te ouço, já é o começo. Você só não pode mostrar a língua para mim, que eu não vou saber, hein? Nem Ah, tá fazer bem. cara feia. Muito bom, pessoal. Deixa eu introduzir vocês aqui. Então, todas sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje à noite. Eu chamei essa live de Inspire-se, o projeto Inspire-se, porque na verdade eu gosto muito de trazer alunas minhas do meu programa para compartilhar com vocês, mulheres 40 a mais, um pouco da experiência delas no programa, como que é o programa, como eu estava antes do programa e como estou, enfim. E a Rosana, ela vai se apresentar, ela vai falar a idade dela e ela vai contar um pouquinho da Rosana no passado. Sabe, Rô, eu já Tá. fiz uma introdução sua nos stories, não sei se você viu. Não vi. Eu contei ali bem do passado da Rosana, daquela menina que não tinha muita identificação com a educação física, né? Então, eu quero que a Sim, gente conte brevemente tá bom. esse pedaço da história, porque eu quero pegar esse gancho e eu quero conversar com as mulheradas aqui, tá bom? Tá bom, combinado. Muito Tá. obrigada, tá? Não, imagina, é um prazer, Fê. É o que eu posso fazer para agradecer o que você fez por mim e o que o seu programa, o que você criou e desenvolveu, tem me ajudado. Então, é um prazer estar aqui conversando e contando para outras pessoas que também podem se beneficiar, como eu estou me beneficiando, assim, né? Então, eu também agradeço a confiança de me chamar. Então, assim, eu tenho 45 anos, eu sou aqui de São Paulo, capital, eu moro na zona leste da cidade. Eu trabalho, eu tenho minha própria empresa, eu trabalho com conservação e restauro de livro e documento, encadernação de conservação, e
como eu sou dona do meu próprio negócio, então eu trabalho, e eu gosto de trabalhar, então eu trabalho muito, muito. Mais de 12 horas, às vezes, né, Rô? Sim, hoje em dia eu tenho plena consciência de como eu era workaholic e de uma maneira que estava assim negativa, já estava chegando ao ponto de me fazer muito mal, apesar de eu gostar muito do meu trabalho, amo o que eu faço, não me canso de falar sobre o que eu faço e gosto, porque eu gosto muito do meu trabalho, mas era uma rotina de trabalho muito longa e assim, bem extenuante, porque era muitas horas de trabalho, virar à noite frequentemente, ah, isso era uma dinâmica bem comum para mim no meu dia a dia, assim, de trabalho. Então, assim, quando hoje em dia eu estou com 45, esse ano eu vou fazer 46. Mas quando eu conheci a Fernanda, foi através da página da Monja, né, da Monja Coin, e eu fiquei pensando, quando a Monja falou da Fernanda e tudo mais, eu fiquei pensando, poxa vida, né? A Monja, com a idade que tem, né, ela faz uma atividade física e recorrente, né? Depois dos 30 e poucos anos, a gente começa a frequentar mais médico, que é o natural, e todos os médicos falavam e falam, né? Pratica exercício físico? Precisa praticar exercício físico. E eu sempre tinha a resposta pronta. Não, doutor, eu não tenho tempo. Só se for da meia-noite às 6 da manhã, às vezes, porque o normal, eu não, até da meia-noite às 6 eu estou trabalhando, então eu não tenho tempo de fazer atividade física, né? Ou eu durmo, ou eu vou me exercitar. Era sempre isso que eu falava. Eles ouviam e ficavam quietos, enfim. Mas Até aí, porque 30 é, anos tinha tantas, né? sim, Mas aí o tempo foi passando e aí o que aconteceu? No histórico familiar, eu tive o adoecimento do meu pai com uma doença grave, que foi um câncer de estômago, que aí eu tive que me dividir cuidando dele, né? E a minha mãe, assim, com uma diferença de meses, a gente descobriu um Alzheimer. Que foi, a gente já descobriu numa fase intermediária da doença, e que teve um avanço rápido que fez ela ficar prostrada, acamada rapidamente. Então, com uma diferença de poucos meses entre os dois. E aí a vida virou de ponta cabeça. E aí eu tinha o trabalho e duas pessoas doentes em casa, com idosos já, né? Doentes com necessidades diferentes e que exigiam demasiado, assim, né? Então, eu trabalhava de noite e durante o dia era médico, era, enfim, os cuidados que os dois demandavam. E para mim, realmente não tinha tempo para pensar em mim e cuidar de mim. Então, eu sempre tive plano de saúde, porque eu sempre pensei que, como mulher, era uma coisa que eu não podia não ter, porque eu ia ter sempre uma dinâmica de precisar ir ao médico, acompanhamento e tudo mais. Mas desse período, que foi de 2016, né, até a pandemia, eu nunca mais fui ao médico, não conseguia ter tempo de cuidar de mim, nada, era tudo voltado para eles. Então, o meu pai faleceu primeiro, né? E depois de um tempo, eu descobri que eu estava com um problema de vesícula e tive que fazer uma cirurgia. Então, eu fui do extremo de não ter mais nenhum acompanhamento para cirurgia. Então, tirei a vesícula por conta do problema de vesícula. Aí, passou mais uns meses, minha mãe só piorando. E aí, com as consultas dela, o que eu sempre ouvia dos médicos? Ah, se ela conseguisse fazer uma, se a gente pudesse, né? Ela era sedentária, o que aconteceu? Esse histórico dela, né, quanto pessoa. Porque agora faz falta, olha só, ela está perdendo muita massa muscular, mesmo que a gente faça uma fisioterapia, ela não consegue repor, porque ela já teve uma perda muito grande por não ter isso. E eu comecei, isso foi uma chavinha que ligou uma luzinha na minha cabeça de tipo, puxa, se eu não cuidar de mim, o que vai ser de mim no futuro? Né? E eu vendo o sofrimento, vendo essa dificuldade da minha mãe, que passou muito mais tempo acamada que meu pai,
né? Ficou claro para mim que, puxa vida, eu precisava fazer alguma coisa. E aí foi nesse meio tempo E aí, que, assistindo... mulher, Oi? olha só a importância desse relato. Ela traz pra gente a experiência dela dos pais. E eram pessoas que nem sequer tinham hábitos saudáveis, né, Rô? Não, meu pai trabalhava de domingo a domingo. Sim. Bem parecido comigo. É. Trabalhava muito, ele era marceneiro, trabalhava muito, mas não tinha hábitos saudáveis. Era só o trabalho mesmo, mas não tinha uma rotina assim, de cuidar dele, ou de pensar em fazer coisas saudáveis. Era uma alimentação bem comum, da média dos brasileiros, a nossa em casa, nenhuma preocupação em ingerir alimentos mais saudáveis ou mais legumes, nada disso, sabe? Era uma alimentação bem básica. E a minha mãe, Você, por muito tempo, foi costureira. Então, tá, também um ofício que exige mais do claro. corpo, né? E nada de cuidar de si e da E você, família, né? você é uma menina, você cresce com esses pais que Sim, pouco estimulou você ao movimento, sim. né? Então, vamos trazer isso, mulherada, porque vocês têm isso. Muitas de vocês têm uma certa, não é aversão, mas um desligamento do tipo, para que exercício físico? Para que corpo? Se eu tô tão bem aqui mentalmente, né? Eu ando, eu executo minhas tarefas, eu tô bem. E aí você, na verdade, é assim, pessoal, vocês precisam entender, que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, nós repetimos padrões, tá? Então, o meio em que você vive, muitas vezes, vai te estimular a aspectos positivos, aspectos negativos, né? Vai te inserir um mundo mais saudável ou não. E a dona Rosana, ela repetia um certo padrão na casa Sim, dela, certo? Existe até a certo. terapia de constelação familiar, que é para quebrar esses tipos de padrões, né? Mas vamos lá, não vamos ficar Não, divagando. Eu quero só trazer esse gancho. Então, mulherada, vocês têm que entender que às vezes vocês têm uma ideia errônea sobre alguma coisa. Por exemplo, principalmente você não tem acesso àquilo, você nunca fez. Então, a Rô, ela cresceu com essa ideia de que para que exercício físico? Para que comer comida saudável se eu nunca tive isso na minha vida? Ela foi despertar para isso quando ela estava com quase 30 e poucos anos. já quase nos 40 E eu já, também né, praticamente. acho que é quase 40. Uns 38 para 39 por aí, porque já tem 6 anos que meu pai faleceu, né? Então eu tô com 45. Então, Se você for ver, mais ou e menos isso, um pouco por aí. acima de 30 anos é algo que acontece muito com vocês. Aos 40 anos é a hora que a gente se olha e fala: opa, estou envelhecendo. E a Sim, Rô, ela teve uma situação que eu não desejo para todo mundo, mas isso é realidade de muita gente, de muito brasileiro, porque a gente tem essa cultura de cuidar da família, dos nossos sim. pais, dos nossos avós, e a gente repete essa cultura. E aí ela cuidou dos pais dela e ela viu diante dos olhos dela duas pessoas envelhecendo sem saúde, sem reserva. O corpo dela, o médico falou, Não tinha. infelizmente, se ela tivesse feito exercício físico, ela teria mais reserva muscular. Então, praticamente, a mãe dela, que ficou muito tempo acamada, deitada numa cama, ela perdeu massa muscular de uma forma muito rápida, coisa que se ela tivesse feito exercício físico no passado, ela poderia ter perdido um pouco, né, mais De lento. uma forma diferente, Sim. Muitos dos exercícios que a gente, muitos não, mas alguns exercícios que a gente faz no programa do MIT, na parte de alongamento, foi passado para minha mãe fazer pelos fisioterapeutas, mas ela já não tinha mais força para realizar, né? E coordenação motora para isso, né? E aí depois, quando eu fui fazer o programa, eu falei: olha isso, já vi isso, já conheço isso, mas não para mim, né? Não foi revi isso, né? E aí E foi hoje, isso. Então, mas aí, eu saí desse lugar. vamos falar.
para... Uma coisa. Aí a Ah, dona Rosana, ela vê a importância dela entrar em ação e mudar. Um foi. belo dia, a dona Rosana experimentou a academia, como muitas de vocês também Sim, fizeram academia. sim, sim. E ela foi lá, comprou lá um plano de 1 ano Foi, de uma academia barata. foi. Com experiência na academia, Um mês, 1 mês. um mês. E desisti. O... Desisti porque não fazia sentido do que eu estava indo. Eu sempre ia correndo, ia à noite, porque era o horário que às vezes eu conseguia conciliar. E o ambiente, eu não me sentia à vontade no ambiente. E não fazia sentido porque eu ficava pensando, "Não, gente, o que eu estou fazendo aqui? Andando na esteira, ou então fazendo um elíptico, uma coisa assim, porque era uma coisa assim, a pessoa que estava lá para fazer a orientação não dava orientação, você tinha que ficar esperando para conseguir falar com a pessoa, e eu não tinha tempo para isso, porque eu ia correndo para fazer aquele tempinho que eu falei, não, vou fazer, né? Vou frequentar pelo menos 3 vezes na semana e fazer tantas horas. Imagina, Mas, não. Ainda mas fui um mês, mas lá, não plano anual, certo? foi, era anual. Eu Mas, demorei Eu demorei acho que mais 2 ou 3 meses para cancelar. mas você tinha uma vozinha que falava assim: ai, segunda-feira eu começo. Semana que É, sim, eu vou, eu vou. Não, semana que vem eu vou. Então, sim, mulherada, isso também é algo que vocês, o coletivo, a grande maioria das pessoas, repetem esse padrão, tá? Porque o sim. coletivo repete. Então, vocês acham que a única alternativa de exercício físico é em uma academia. Você, por algum momento, pensou em outra modalidade, em alguma outra coisa que não fosse academia? Então, eu pensei, mas eu achei que estava fora da minha possibilidade por conta de ser caro, que era o Pilates, que era uma coisa que eu já tinha ouvido falar, que algumas amigas tinham comentado, mas eu sempre pensava, ah, não, isso não é para mim porque é muito caro, né? E é aquela coisa, né? Eu pensei, não, como é baratinha a academia, então tá dentro do orçamento. Eu não vou gastar tanto e eu consigo ir no tempo que eu tenho. Enquanto que o Pilates não, seriam dias certos, com horários certos, que eu teria que estar lá. Então, eu pensava, não, além de ser caro, um horário, vai ser um horário toda semana e eu não vou dar conta de cumprir esse horário. Então, eu vou ficar pagando uma coisa cara e não vou frequentar. Então Muito bom, eu mesma já tá descartei, bom, já, por conta disso. tá bom. É, Então, Dona Rosana também tem uma ideia, como muitas de vocês, de que exercício físico tem que ser barato. é, era. É, e é aquilo, né? Assim, eu tomo. Vou falar um exemplo bem tosco, mas eu vou dar um exemplo do tipo: ah, é igual meu marido, ele fala assim pra mim: ai, Fernanda, para de ficar comprando esses seus leite vegetal que você fica pagando caro, só que ele quer tomar a Heineken dele. Aí eu falo: você não toma Skol? Hum, Toma Skol. Então, são valores. E é, a gente tem que entender que a nossa saúde, pessoal, sem saúde, Rô, sem saúde hoje, passando a nada. doença dos seus pais, passando pela questão do seu câncer. Sim. Hoje, como você valoriza a sua saúde? Você É, valoriza por primeiro lugar, gente, mudou tudo, 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 tudo. Já tinha mudado com a perda, né, deles, assim, chegou um momento que eu pensei, falei para mim assim, não, agora é assim, ou eu cuido de mim, ou eu vou ficar que nem eles estavam, só que com 45 anos, sim, assim, né? Mais jovem. sim, Porque quando você cuida de uma pessoa acamada, você precisa remover ela da cama. E sim. aí, eu não tinha preparo físico para isso, para esse manuseio de pessoas acamadas, para botar no carro, para poder levar para uma consulta médica, para tirar do carro. Então, eu estava com a coluna, o ciático, Nossa. arrasados. Assim, o torcicolo, eu tive um torcicolo que demorou 15 dias para melhorar. E eu não tinha tempo de ir atrás de um profissional, nem nada disso, sabe, para resolver. Não dava tempo. E eu com aquele pescoço travado e
tendo que dar banho, tirar da cama e tudo mais. Então, assim, quando aconteceu tudo, assim, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Não, é para ontem, porque senão eu vou travar de um jeito que não... E trabalhando com tudo isso, hein, gente? Tudo junto e misturado. Eu continuava trabalhando, dando conta de atender os clientes, comprar material, ir em fornecedor, mas assim, desse jeito, toda estrupiada, né? E foi aí que eu conheci a Fernanda, por uma live que ela fez com a Monja. E aí, E aí Rô, eu pensei, pô, quando você programa, que na verdade não foi nem no programa, mas a gente não, pode pular essa parte. tá bom. Porque, na verdade, assim, a mudança da chavinha da Rosana foi tão forte que ela se comprometeu com ela mesma. Ela tinha um pacto com ela de que ela tinha que fazer diferente. E uma mulher que trabalha mais de 12 horas por dia, que dizia para os médicos: eu não tenho tempo, eu não vou treinar às 6 da manhã, eu não vou treinar de manhã, não vou treinar à noite, só se for depois da meia-noite. E aí ela começa a se organizar, ela se organizou Sim, e ela conseguiu. Por quanto sim. tempo você treinou o programa como uma rotina, assim? Conta isso pra gente. Então, eu entrei no programa no fim do ano de 2022, e aí de lá, assim, o primeiro mês, assim, eu ainda fiquei assim, não conseguia fazer todo dia. Eu ainda estava tentando me organizar, mas tinha dia que não conseguia por conta da dinâmica de trabalho. Mas quando começou 2023, eu falei assim, não, 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 tem que ser todo dia. Porque eu comecei a sentir a me sentir mais disposta. Assim, para mim, eu já tive uma sensação de bem-estar logo no começo, porque assim, eu tinha no fim do dia muita dor na ligação da perna com o pé. E eu passo a maior parte do tempo sentada trabalhando, né? Então, depois que meus pais faleceram, eu fiquei com o trabalho, né? Só me sobrou o trabalho, né? Da vida toda que eu tinha, só sobrou o trabalho. Então, peguei firme nisso, né? Você se agarra em alguma coisa quando você passa com um episódio muito forte assim na sua vida, assim, Uhum. né? De mudança muito drástica, né? Que foi isso que aconteceu, a vida virou de ponta cabeça. Então, eu já vinha com isso, né? Eu já sentia isso, eu tinha ciático com frequência, eu tinha muita dor no ciático, e eu tinha essa dor, né? Na ligação da perna com o pé, que eu já tinha ido ao médico já, para entender, né? Então, eu fui no vascular, eu fui no médico que Ortopedista. cuida, ortopedista, isso. E eles todos falavam assim, não, você precisa usar meio de compressão e precisa fazer atividade física. Era isso, a meio de compressão, atividade física. O ortopedista examinou e falou assim, não, você não tem nada assim, ósseo, né? Porque eu acho que você precisa de uma atividade física e passa no vascular. Eu falei, já passei no vascular. Ele falou que eu passar no ortopedista. E aí isso era constante, todo dia, à noite. Chegava um ponto que eu não conseguia nem andar, assim, em casa, né? Então era um momento que eu parava, me sentava um pouco na cama para fazer uma massagem no pé, para poder continuar me deslocando, né? De um lado para o outro. Porque à noite eu ainda ia trabalhar até um pouco mais, mas doía demais. E quando eu comecei a fazer o programa no fim do ano, os dias que eu fazia a atividade física de manhã, eu não tinha isso, eu não sentia tanta dor. E aí, com isso, me deu uma sensação de que, tipo assim, nossa, para aliviar, eu vou ter que fazer exercício logo cedo. Não vai ter jeito. Porque quando eu não faço, eu fico desse jeito. Parecia uma velhinha, assim, só de pisar doía. E aí foi que eu comecei a acordar mais cedo, comecei a mudar meu horário de acordar para poder encaixar essa atividade logo cedo, porque depois de um certo horário eu já não conseguia mais, porque as demandas fervilhavam no WhatsApp de trabalho, de coisas que eu precisava mandar fazer, enfim, e sair para resolver, porque quando você é dona do seu próprio negócio, você faz tudo. Vai do compras, a emissão da nota fiscal, é tudo você. Então, não tinha jeito. Ou eu acordava mais cedo, ou nada feito. Eu não conseguia fazer atividade mais, né?
E então eu comecei a acordar mais cedo e comecei a fazer a atividade todo dia. E aí, gente, de janeiro a praticamente outubro do ano passado, eu comecei a fazer todo dia, de sábado e domingo, todos os dias, direto, direto, sem parar. Porque eu comecei a não sentir mais o que eu sentia. Eu não tive mais a dor no pé, né? Eu cheguei a não ter. Durante o programa, logo no começo, eu ainda travei o ciático. Eu não sei se a Fernanda lembra, que eu escrevi para ela falando, Fernanda, travei e estou com muita dor no ciático. Então eu vou ficar sem treinar alguns dias. Aí ela, não senhora, não senhora, você vai fazer o que o médico mandou, mas você vai treinar. Você só vai evitar de fazer isso ou aquilo. E me deu uma orientação. Mas falou, não, continua se movimentando. E realmente foi isso, gente. Assim, eu continuei, a minha motivação foi que realmente o corpo que estava completamente dolorido e, assim, Abandonado. abandonado, eu comecei a sentir uma melhora significativa para mim mesmo. Eu sentia a diferença no meu dia, ia de disposição a não ter dor, que acho que isso não tem preço, porque eu não queria entrar no ritmo dos meus pais que tomavam muito remédio para dor no fim do dia. Eu não queria reviver nada disso. Eu queria ter um outro caminho. Mas ficar com dor todo dia, sentir dor, é muito ruim. E aí, as pernas inchadas e tudo mais, começou a não ter mais nada disso. Então, eu falei, opa, então realmente está dando certo. É o caminho por aí. Foi aí que eu não parei mais. Quando foi em agosto desse ano, não, um pouquinho antes, em junho, eu falei assim, não, vou voltar a fazer os meus exames. E aí, né, a gente teve todo esse episódio de pandemia, toda essa loucura que todo mundo viveu. Eu não voltei mais ao médico também. Não, então, minha mãe morreu em 2023, né, faleceu. E aí eu falei, não, em final de junho, eu falei, vou voltar ao médico, né? Vou ao ginecologista, vou cuidar de mim. Estou fazendo os exercícios, estou me sentindo bem, vou fazer as consultas. E aí, oi? Você emagreceu, Emagreci, diminuiu medidas. diminui medidas. E assim, já estava incorporado no meu dia a dia. Então, começou cada vez ficar mais simples de fazer os exercícios. Já não era uma coisa que. Não, prazeroso com certeza. Eu me identifiquei, assim, não é que eu me identifiquei, mas eu me encontrei muito bem no programa, gente. Assim, admito que eu não gosto, assim, a parte de pilates, de yoga, são as coisas que eu mais gosto. Mas eu entendo que qual que é o outro módulo, Fê? O? Funcional. Isso, eu não gosto tanto, mas ele tem uma função importante e eu faço, executo rigorosamente. Mas não é aquele que, ai, que delícia de fazer esse. Não, os outros dois eu gosto muito mais, assim. Mas eu entendo que os três em conjunto, eles têm um efeito muito positivo para mim. E eu me encontrei muito, assim, a ponto de sentir prazer, que seria uma coisa que anos atrás eu ia dizer, jamais diria isso, que eu ia sentir prazer em atividade física. Mas hoje eu tenho que admitir que eu gosto de fazer. E essa coisa de eu poder fazer em casa também me ajudou muito na dinâmica do trabalho, porque realmente eu consegui inserir no meu dia a dia. Né? Talvez se eu tivesse que sair, ir até um lugar, talvez eu não conseguisse, possivelmente não, por conta da dinâmica do trabalho. Bom, Bem, aí treinou assiduamente de janeiro a sim, outubro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 10 isso, meses quase, sim, todos os todos os emagreceu, dias. diminuiu Sim, medidas, ganhou sim, força muscular, porque o sim, treinamento sim. funcional, nós trabalhamos com carga, sim ou não, dona Rô? Sim, comprei tudo que precisava, tudo que a Fernanda falou, eu fui comprando aos poucos, pesos, todos os equipamentos que precisavam, e comecei a usar, e fui usando, e
tudo cada vez foi ficando mais fácil de fazer também, porque no começo eu tinha muita dificuldade de fazer os movimentos. Eu não era uma pessoa, eu era totalmente sedentária, gente. Então eu não conhecia os movimentos, não conhecia os nomes, não conhecia nada. Então eu via. Não Oi? conhecia nem o corpo, né? Não, também não. Também não. Porque tinha alguns tipos de movimento que a Fernanda, né, no programa fala, agora vamos fazer assim, faz assim, gira aqui, põe aqui. Eu ficava, mas como? Peraí, para tudo, para o vídeo, observa, entende o que movimento que ela está fazendo. E eu não conseguia fazer. Eu falava, gente, mas como que ela fez isso? Volta, deixa eu ver direito. Porque não conseguia executar por conta disso mesmo, dessa falta de conhecimento corporal, que é uma coisa que a gente vai ganhando com o passar do programa. Então, no começo, que era muito difícil, e eu cheguei a relatar isso para a Fernanda, que tinha dificuldades em certos movimentos e tudo mais, quando eu cheguei lá em outubro, né, em setembro, fim de setembro, eu já consegui executar. E aí você se sente muito realizada. Você fala, puxa vida, eu não conseguia fazer, agora eu estou fazendo com facilidade. E aí a Fernanda sempre traz, às vezes, em alguns ciclos do programa, ela traz, e agora a gente vai fazer que é um movimento similar que você já vem fazendo, mas mais avançado. E aí eu já tinha um pouco mais, já tinha uma melhora do corpo a ponto de conseguir tentar fazer esse mais avançado, sabe? Então era uma coisa que incentiva você a querer evoluir e a fazer mais. Assim, o programa ele vai crescendo o seu desenvolvimento. Isso eu senti assim claramente, desde o começo, assim, do primeiro módulo, que era mais simples, para ir a partir do segundo mês, que já entra coisas que vão acrescentando, deixando mais complexo em certa medida, mas que você já tem um pouquinho mais de preparo, de consciência, que você já consegue realizar, assim. Então, foi uma coisa muito orgânica, sabe, gente? Foi muito natural, assim. É um desenvolvimento mais natural mesmo, assim. Sim, mas isso tem tudo a ver, gente, porque dentro do programa, mulherada, presta atenção. O programa Meet, ele é bem diferente de outros programas de treinamento online que existem. Eu sei que tem um monte de opção e eu acho que é bom, tem que ter opção, porque todo mundo tá afim de fazer exercício e que bom, vamos fazer. Mas o diferencial, eu acho que é assim, existe um processo pedagógico, existe fases dentro do programa. O programa não é separado por, assim, aulas de pilates, aulas de funcionamento, aulas de yoga, aulas de kickbox, aulas de cardiobox, aula de glúteo, aula de abdômen. E aí, quando você se depara com uma plataforma dessa forma, mulherada, porque eu já comprei plataformas assim, você fica confusa. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe o que você tem que fazer. Eu vou fazer essa aula aqui porque eu gosto de fazer cardiobox. Imagina se a Rosana não fizesse um programa onde é estruturado e planejado. Se eu deixasse aleatório, ela iria escolher o quê? Só fazer aula de yoga e só aula de pilates. Só Sim. que é um biotipo, porque eu fiz uma análise postural desse corpo e eu vou dar para as alunas que se inscreverem no meu programa Meet, porque as inscrições estão abertas. Eu vou dar essa mentoria. Já saiu as 10 mentorias, já teve a premiação e agora eu vou oferecer em formato de grupo. A Rosana tem um biotipo de um corpo em que ela é cafa. Ela é macia. Sabe aquela pessoa que ela deve... Eu nunca peguei a Rosana, nunca apertei a Rosana. Mas a Rosana é fofinha. Ela não tem tônus muscular. Isso é característica da Rosana. Não é porque ela é gordinha ou não. É biotipo. Ela é uma mulher que ela não tem tônus muscular. Ela é mais fofinha. Sim ou não? Sim. E quando eu olhei para ela, eu falei, Rosana, você precisa trabalhar força. Porque senão o seu corpo ele não consegue construir músculo. Ele precisa de músculo nesse corpo. Ele precisa. E a única modalidade que vai trazer o ganho de massa muscular dentro do meu programa
é a aula de treinamento funcional, onde eu uso cargas. Para a gente ganhar massa muscular, mulherada, não é fazendo aula de yoga, não é fazendo aula de pilates. Desculpa, não é. Porque você só está usando a força do seu corpo. E eu conseguir construir músculo segurando o peso do meu corpo, gente, no yoga eu teria que trabalhar quanto tempo na postura, na permanência, para ativar todas as fibras musculares desse músculo, sabe? Então, mulherada, é importante a gente aumentar a massa muscular e ela já relatou na questão da mãe dela, que ficou acamada, que teve a questão do Alzheimer, e no momento da doença, no momento mais importante, o corpo não responde. Se abandona. Então, não adianta querer, quando você perde saúde, querer ter saúde num momento em que você não tem reserva. Se você não tem reserva, não construiu, não teve um pensamento prospectivo do tipo, nossa, eu preciso treinar e cuidar da minha saúde de forma preventiva, fica muito em cima, fica tarde. E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de viver essa vida por uma cirurgia de unha. Sabe assim? Fraturou o dedão do pé. Sim. E aí ficou acamada. Não consegue recuperar. E a dona Rosana, para a gente acelerar aqui, ela, quando deu seu voto de que agora eu vou cuidar de mim, porque, mulherada, não adianta vocês quererem só se preocupar, né? Buscarem treinamento, porque se eu falo de emagrecimento, vocês ficam obcecadas em perder a pochete. Eu quero perder a pochete, eu quero eliminar a gordura da barriga, eu quero ficar sarada, e vocês só estão preocupadas com a questão da estética. A estética é bom, Rô? É, não é? Não é? A gente precisa, eu acho que faz parte, mas não é tudo, gente. Porque eu tive a experiência de ir para o hospital para fazer a cirurgia e ter gente muito linda lá, né? Só que tá doente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que faz parte da gente. É bom você se sentir, você se olhar, se gostar, mas não é tudo. Eu acho que o que é tudo é saúde. Porque se você tiver saúde, nossa, a vida é maravilhosa. Agora, sem saúde, você pode ser a pessoa assim mais trincada do planeta, que você vai estar muito infeliz. Exatamente. Muito infeliz. Pessoal, eu quero porque não tem perspectiva. O autocuidado que eu promovo, que eu quero que vocês comecem a refletir sobre as escolhas e prioridades, porque ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. A Rosana não tinha tempo, eu não tenho tempo. Você que está aqui, a Maria do Carmo Fernandes, que acabou de entrar, a Elaine Cristina, que acabou de entrar, eu sei que vocês também não têm muito tempo. Às vezes até tem, mas não se prioriza. Não priorizou, não caiu a ficha. Tá brincando com a saúde. Tá deixando a saúde de lado. E vai chegar uma hora que a conta alguém vai pagar. Alguém vai pagar. E aí a dona Rosana descobriu no final do ano passado... Foi. Então, quando eu voltei a fazer os meus exames de rotina, né? Fui ao médico, ginecologista, pedi os exames de rotina, fui fazer os exames de rotina e, surpresa, a Rosana estava com câncer de mama. Câncer de mama. E aí a vida teve uma nova reviravolta, né? Porque fiz uma biópsia para entender, né? E realmente era maligno, era um câncer mesmo, né? Não era... A princípio, no exame deu um nódulo, então vamos entender o que é, faz a biópsia, e aí você vê a sua vida passar assim, aquele filminho que todo mundo fala, e é verdade, né? Então, enfim. E aí, vamos então, qual que é o tratamento? O tratamento é cirúrgico, na primeira etapa, e numa segunda etapa, com fármacos. E eu pensei, ferrou, né? Então, e agora? E o trabalho? Né? E o trabalho? E o trabalho? Ah, bonito. Tá bom. Aí escrevi para Fernanda. Fernanda, descobri um câncer na mama, e além de fazer a cirurgia na mama, vai ter que ser removido um linfonodo, que é uma glândula que a gente tem, né?
no braço, abaixo da axila, que faz parte do sistema linfático, porque para ter certeza, eles chamam de esvaziamento de linfonodo, para ter certeza que nenhuma célula tumoral foi para essa região e está se espalhando pelo corpo, né? Porque o sistema linfático é isso, né? Ele distribui pelo corpo da gente, né, Fernanda? A Fernanda pode dizer melhor do que eu, tá? E aí eu pensei, putz, do braço direito, que é o meu braço de trabalho, porque eu sou destra, que é o braço que eu faço tudo no trabalho, né? E agora? Meu Deus, eu não vou poder trabalhar, né? E se eu ficar com o comprometimento dos movimentos do braço? Como é que vai ser para trabalhar? Porque, afinal de contas, eu sou, né? A empresa sou eu, né? Então, tudo isso mexeu com a minha cabeça, virou tudo, e eu fiquei com muito medo, né? Porque é normal, você pensa que vai morrer. Quando você recebe uma notícia dessa, não tem outra coisa que passa na sua cabeça. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer e vai ficar tudo aí, um monte de trabalho pendente, em andamento, coisa me esperando, né? Os meus animais de estimação, minha vida, tanta coisa que eu quero fazer ainda, eu não vou ter tempo de fazer. E aí eu falei com a Fernanda, estou com um câncer e acho que eu não vou conseguir terminar. Olha só, acho que não vou conseguir terminar um programa de treinamento. Juro, gente, que eu falei isso para ela. Aí ela, né, nem sei o que a Fernanda pensou nela. Ela falou, oh, não tem problema. Depois você continua, imagina. Como é que você tá? Você tem que se cuidar, não sei o que. Eu falei assim, não, eu vou treinar até a véspera da cirurgia. Vamos, né, já marcaram, era final de outubro, né? Eu vou treinar até perto da cirurgia, porque o médico não falou assim, não, você não pode fazer exercício. Não, nada disso. O que ele perguntou, a ginecologista ainda perguntou assim, você faz atividade física? Antes de sair o resultado, né? Eu falei, sim, doutora, todos os dias, de 30 a 40 minutos. Aí ela olhou para mim rápido, assim, que bom! Foi a primeira vez que um médico me elogiou, porque normalmente, né, era aquela discussão, né? Não, você tem que fazer exercício. Ah, não, doutor, não tem tempo, não sei o quê. Né? Eu sempre levava bronca. Foi a primeira vez que eu recebi um elogio do médico. Mas acho que ela nem ela esperava por essa resposta, porque o padrão deve ser não, não faço, assim. Quando eu falei que fazia todo dia, ela, nossa, que bom, né? E aí, por que eu pensei nisso? Não, vou continuar fazendo a minha atividade física até, né, os últimos dias próximos da cirurgia. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou fazer uma cirurgia no ombro, né, na axila e no peito. E como é que vai ser para eu me levantar, né? Para eu me sentar? Porque a gente não para pensar, mas no dia a dia a gente acaba se apoiando muito no braço, Sim. né? Você se apoia para levantar com o braço, é o que te dá a alavanca, né? Que te faz pegar as coisas, né? Segurar, não sei o que dizer. Então, assim, a gente no dia a dia nem percebe. Mas numa situação que você não vai poder, porque o médico explicou que eu ia ter que ficar pelo menos 30 dias sem pegar peso, sem dirigir, sem fazer uma série de movimentos por conta do braço. O braço eu não poderia levantar acima do ombro. Então eu até pensei, meu Deus, como eu vou lavar meu cabelo, né? Como vai ser essa dinâmica? Até para lavar o cabelo eu vou precisar de alguém? E aí eu pensei, né? Vim para casa depois da conversa com o mastologista, já imaginando como eu vou resolver certas coisas, porque eu sou sozinha, né? Então não tem a quem contar. Os amigos montaram uma rede de apoio para vai, me leva no médico, ou faz o mercado, vai numa feira, tal. Muita gente que é realmente amigo, assim, se solidarizou, falou, não, não, conta com a gente vai estar do seu lado. Mas no dia a dia, né, eu ia ficar sozinha a maior parte do tempo em casa, como é que eu ia resolver as coisas, sendo que ia ficar imobilizada, né? E aí eu pensei, não, eu preciso continuar os treinos. Porque eu já vinha sentindo esse avanço do trabalho de perna que a gente vinha fazendo, né, no programa e tudo mais. Eu falei, não, eu tenho que estar com o corpo em dia para esse corpo me ajudar nesse momento. E foi isso. Eu treinei até
antivéspera da cirurgia, praticamente normal, assim, como se nada tivesse acontecendo. Sim. E aí fui para a cirurgia, fez o que tinha de fazer, e aí, lógico que na primeira semana não tem condições de nada, mas a partir do momento que eu já fui no primeiro retorno do médico, ele examinou, viu que estava tudo bem, não, está tudo bem, pode continuar. Eu já voltei a fazer exercícios assim, da cintura para baixo. Os treinos de perna, alongamento, que a gente tinha no programa, que eu já tinha, módulos que eu já tinha passado, que eu já sabia, eu voltei a fazer. Porque eu não tinha condições de fazer do tórax para cima, né? Mas do tórax para baixo, eu falei, não, vou continuar fazendo. Por quê? Para eu levantar da cama, era com a força do abdômen que eu me erguia. Porque eu não podia contar com os braços, com a parte do tórax. Porque, apesar de ser do lado direito, todo o procedimento, tudo ficou abalado, na verdade. Foi porque você é uma região sensível e aí eu sentia ela, a dor ressoava para o resto, né? Então você fica e o braço esquerdo, como não é uma mão que eu usava muito, era uma mão fraca, né? Assim, entre aspas, assim, para isso. Mas era o braço que eu tinha para fazer as outras coisas, né? Então assim, aí que eu vi, gente, que esse treinamento fez diferença. Porque era isso, para eu me levantar da cama, né? Eles já tinham no hospital nos dado uma orientação a mim e a outras tantas mulheres que tinham feito cirurgia junto comigo, porque infelizmente há uma incidência muito grande de câncer de mama, né? Então, no dia que eu me operei, outras mulheres também tiveram a mesma conversa com o médico e também passaram pelo processo. E que a gente deveria se levantar de lado e o corpo ajudar, apoiar para poder levantar, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu pensei, nossa, ainda bem que eu treinei, ainda bem que eu tenho consciência corporal para poder fazer uso deste, deste meu equipamento que era o meu corpo, que era a força do meu abdômen, ter força para poder me levantar. Os, os exercícios de respiração, de meditação com a monja, porque nos foi orientado que se para quem pudesse realizar a meditação todo dia, que era um processo que ajuda muito no processo de tratamento depois da cirurgia, né, de câncer. E eu tinha esse núcleo dentro do MIT tinha uma parte só de meditações com a monja, com a própria monja. E eu falei, é agora que eu vou fazer essa parte do módulo. E essa coisa de poder sentar no chão e poder me levantar sozinha, com a ajuda e a força das minhas pernas, da minha coxa, do meu joelho. E foi assim, foi uma coisa que me deu. Sabe quando você parece que a sua vida inteira desapareceu? É assim quando você tem um câncer, gente, porque parece que tudo que você conhecia e que você fazia não existe mais. Porque você está numa outra condição total, assim, sabe? É uma coisa, é muito forte o processo de passar por uma doença muito grave, assim. Eu acredito que com outras doenças também seja assim. E aí, o que, que me sobrou da minha vida normal? Porque o trabalho eu não podia trabalhar, eu não podia nem fazer comida para mim mesma, não podia cozinhar. Então eu precisava que alguém viesse cozinhar para mim e deixar e eu esquentar durante o dia ou nos horários que não tivesse ninguém. E o que, que me sobrou da minha vida que eu tinha? Os exercícios físicos e assim a dinâmica com os meus bichos de estimação, que eles estão aqui comigo e tudo mais. Todo o resto mudou, né? Eu dependia, eu não podia sair sozinha. O médico me disse: não, as pernas estão boas, você pode andar quanto você quiser. Mas assim, nos primeiros dias não tinha nem como eu me vestir sozinha, né? De vestir uma blusa, uma coisa assim, tinha que ser uma blusa de botãozinho. Então, como é que você sai andando na rua de pijama? Porque era isso. Então, assim,
eu pensava, não, se eu posso fazer alguma coisa, e você fica muito cansado também. Eu acho que é uma somatória, o estresse de todo o processo, de tudo que você, né, passa até chegar à cirurgia, né, é muito emocional, fica muito mexido, né? Então, assim, o que tinha me sobrado? Eram os exercícios do programa. E eu falei, não, eu vou fazer para eu me sentir normal, assim, normal. Não, alguma coisa da vida normal eu estou conseguindo fazer, pelo menos. Já que eu não posso sair, já que eu não posso fazer, trabalhar, não posso mexer nas coisas, então, pelo menos, os meus exercícios eu vou executar. E aí eu voltei a fazer a partir porque em 7 dias a gente tem o primeiro retorno no médico. A partir desse primeiro retorno, que ele falou que as coisas estavam bem e tal, que eu já tinha tirado os curativos, já tinha olhado e tudo mais, eu comecei a voltar a me exercitar com moderação, né, sem carga, mas essa parte do trabalho de flexão, de alongamento, as meditações, eu voltei a fazer. E foi assim, foi uma coisa que me deu muito suporte nesse processo, realmente, assim. Aí chegou o retorno em 10 dias, o segundo retorno com o médico, e saiu o resultado da biópsia. A biópsia é um exame que eles fazem de todo o material que foi retirado na primeira cirurgia, eles fazem um exame, e desse resultado define a segunda etapa do tratamento, que é com os fármacos. E aí a resposta dessa biópsia foi que tinha um indício de células tumorais na borda da amostra. Isso quer dizer que foi tirado, mas a borda ficou rompida, células. Então, podia ter ficado ainda células em mim. Então, eu ia ter que fazer uma nova cirurgia. E aí eu falei, merda, não acredito. Fiquei com muita raiva da situação, sabe, gente? Não dos médicos, nem de Deus, nada disso, da situação. Eu falei, não acredito, porque eu já estava me sentindo bem e achei que eu ia me recuperar muito antes do que eu imaginava, porque eu já estava conseguindo me levantar, já estava conseguindo me sentar sozinha e fazer um monte de coisa e me sentindo super bem e super disposta. Eu pensei, acho que antes de um mês eu vou já começar a trabalhar de novo, né? Não posso erguer o braço, mas já estou conseguindo mexer e fazer as coisas, então vou retomar a vida. E aí vem a notícia que não, que eu vou ter que voltar de novo para a etapa que eu acabei de sair, que era esperar, marcar a cirurgia e fazer uma nova cirurgia no mesmo lugar. Então, eu falei na terapia, né? Falei, a força do ódio nesse momento me fez ter o quê? Eu chorei na hora de receber a notícia, mas no dia seguinte eu pensei, não, eu vou fazer o que eu tenho de fazer, eu vou me preparar de novo, vou continuar fazendo meus exercícios, vou resolver as coisas que eu preciso resolver, vou me preparar tudo de novo para passar por essa cirurgia novamente. E foi o que aconteceu. Então, falei com a Fernanda de novo. Fernanda, ela, como é que você tá? Eu falei, então, eu tô tão bem, Fernanda, mas eu vou ter que fazer outra cirurgia. E ela, não acredito! Eu falei, sim, vou ter que passar por tudo de novo. Então, foi isso que aconteceu. Em dezembro, eu fiz a segunda cirurgia, então removi mais uma parte, para ter certeza que aquela área que na amostra ficou com células tumorais cortadas, rompidas, irregulares, que essa área ia ser removida agora nessa segunda cirurgia. E aí eu voltei para esse processo, fiz a cirurgia e de novo esperei mais um tempo. A primeira semana foi mais difícil, eu tive mais reações à anestesia, passei mais mal, me senti mais mal, mas isso foi tipo primeira semana, no máximo foi 10 dias. A partir que eu comecei a melhorar, me sentir melhor, eu voltei de novo a fazer exercício. Porque eu queria resolver, sair desse modo assim, de espera, porque a vida parecia que tinha congelado. Né? Eu precisava, de novo, ter essa sensação de que não, minha vida está em movimento. Então, eu voltei para os exercícios de novo,
fazendo o que era, assim, o que eu sentia que era viável, sem extravagância, o braço que já estava melhor, já estava se movimentando melhor, voltou a ficar comprometido, por conta que é uma área muito sensível, né? Muitas ramificações, e não tinha dado tanto tempo assim entre uma cirurgia e outra. Eu, imagina, 26 de outubro, em 18 de dezembro eu fiz outra cirurgia. Uhum. Então, era pouco tempo entre as duas. Mas eu fui eu voltei com esse pensamento. Não, eu já sei o que eu tenho, eu já sei que o meu corpo vai me ajudar nesse processo. E eu tenho certeza, gente, que se a Rosana fosse a Rosana antes dos exercícios físicos e do programa, eu teria ficado acamada a maior parte do tempo. Porque realmente o meu corpo pôde me ajudar nesse processo. E o médico mesmo me falou, não, quando você faz exercício físico, até a cicatrização, ela é melhor, assim, ela acontece de uma forma mais rápida, porque o corpo está gerando e distribuindo, né, sangue, energia e tudo mais, então ele vai se reorganizando mais rápido. Então, não deixa de fazer, porque eu perguntei para ele, ó, doutor, eu faço exercício assim, assim, assado, estou evitando, lógico, exercícios mais fortes para, né, para a região superior, porque realmente, né, não dói e não tem condições de fazer, mas o restante do corpo eu estou me movimentando, estou me alongando para evitar mesmo de ficar travada ou sentir, né, dor e tudo mais, para me ajudar. Não, faça, faça. Então, a todo momento que lógico, pedi orientação para os médicos, mas eu tinha consciência de que eu precisava manter a minha atividade física, porque era isso. Eu me sentia bem fazendo e era um lugar de apoio nesse momento que eu sentia que, assim, estava congelada, sabe? Uhum. O mundo estava acontecendo, todo Acho que a Rô caiu. trabalhar. Ai, gente, será que eu caí? Não, Voltei? voltou. Então tá. Então era isso, gente. Foi a minha experiência, e que tá agora já tem 30 dias da cirurgia, né? Um pouquinho mais. Eu continuo fazendo meus exercícios. Falei para Fernanda que agora Tá travando. quero no fim do mês. Tá travando? É a internet, gente. Melhorou? Coloca no. Tá. É um lindo, Mudei aqui. né, pessoal. Assim, eu fico emocionada com o relato da Rô. É inspirador, assim. De verdade, eu não desejo, né, que vocês passem pelo que a Rô passou, mas se passarem, passem com lucidez, com força, sabe? Querendo sair dessa situação. Só que vocês precisam ter uma bengala. É, Vocês um precisam apoio. se apoiar. A rede de apoio que a Rô tem é maravilhosa. Que bom que ela tem os amigos para poder auxiliá-la nas tarefas, né, do mercado, Sim. da compra, da comida. Mas, gente, quem que vai dar banho? Quem que vai É. te limpar o banheiro? Sim, Essa coisa sim, é isso. São coisas muito básicas que a gente não para pensar e que numa necessidade dessa, o seu corpo precisa ter, você precisa ter essa consciência corporal para que você possa usar de outros membros, sabe? Para poder fazer essas coisas básicas, se vestir, ir ao banheiro, se limpar, lavar o cabelo, porque é isso. pôr a perna e ficar numa perna só. Sim, Trabalho equilíbrio, você tem que ter, gente. Então, assim, às vezes eu pareço ser a chata do exercício físico, né? Tem amigos meus que me encontram e falam, ai, a ativista do exercício físico. E eu, então tá, então fica aí nessa sua vida sedentária enquanto eu tô cuidando da minha saúde, tô podendo oferecer para um monte de mulheres essa oportunidade desse ganho de consciência, né, dona Glaucinha que acabou de entrar? A Glaucinha também, maravilhosa, tá barrigudíssima aí, eu acho. E ela se preparou também por meio do programa. Ela emagreceu 10 quilos para conseguir engravidar e ela conseguiu. Então, são cada mulher. Tem histórias de todos os tipos aqui. Tem mulheres
de todos os tipos, com as suas histórias, com as suas experiências. Mas eu acho que o que a gente tem que concluir aqui dessa live, Liberada, é o do quão importante é a gente investir na nossa saúde. E assim, mulherada, chega, não adianta mais falar, eu não tenho tempo. Não, porque quando você está doente, tudo para, gente, tudo congela, né? As coisas vão acontecer independente da sua presença, independente que você possa ou não. Então, realmente, a gente tem que criar tempo para se priorizar. É a mais pura verdade. Pode parecer um discurso vazio, mas não é. Não é, porque na hora da doença, na hora do infortúnio, é isso. Tudo fica, né? E você fica em cima da cama, lá sofrendo, vendo tudo parado, esperando por você e você sem poder fazer, né? Então, a gente tem que se priorizar. Então, agora... sempre, graças a Deus, mas elas não vão poder fazer por nós. Não vai. Então a gente precisa arregaçar as mangas e criar essa força de vontade. Estão te dando parabéns, viu? E ela obrigada, imagina, gente. Lígia Camilo, é sua amiga? A Lígia é. Roupa fala, sua postura é valente, é forte. Um outro mocinho também mandou aqui, deixa eu ver. Vinícius Makeup. Ai, meu querido amigo. Ei, tem só um monte de gente conhecida. Rosana Diva. E aí? A rua é diva mesmo. Não, mas eu acho que assim, eu acho que a gente tem na mão da gente, a gente tem que tomar a vida da gente nas mãos da gente. Eu acho que é isso que a gente vive a maior parte do tempo, sem se dar conta de que a gente precisa tomar a vida da gente nas nossas mãos. E tomar decisões pela nossa vida. Porque a vida é muito rápida, gente, sabe? Quando eu falei com a Fernanda lá em 2022, naquela época, alguém me dissesse que no fim de 2023, que teoricamente seria o fim do programa, né? Porque o programa é de 12 meses, que eu estaria passando por um câncer, eu jamais ia imaginar isso ou acreditar nisso, que eu ia passar por um infortúnio desse. Mas graças a Deus que eu passei agora, nesse momento. Por quê? Porque tem chance de cura e porque eu consegui cuidar do meu corpo para ele poder agora me ajudar nesse momento, né? Porque é isso. Nesse momento foi para mim muito importante meu corpo estar em bom estado, porque fez toda a diferença, né? Nesse momento que eu estava passando. Então, realmente, daqui para frente, eu quero cada vez mais me priorizar e mudar esse modo de trabalhar e de viver. Para eu poder ter tempo de cuidar de mim cada vez mais, ter tempo de fazer o trabalho de uma forma saudável. Porque a vida é muito, sim, rápida. Ela muda rápido e ela muda contra a nossa vontade. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar por nada disso. Mas a vida te impõe tudo isso. Sim. Então, antes que a mudança seja imposta, seja a mudança. Faça a mudança por você. Né? Pensa em você, encontra caminhos e solução para você ter tempo para você. Eu sei que tem muita gente que tem uma dinâmica de vida muito difícil e dura, mas tenta cava esse lugar para você. Eu acho que é isso, assim, desse nosso papo que eu posso falar para quem está aí assistindo, é que o programa é muito bom, porque é dinâmico. Eu me identifiquei super com os exercícios, com a forma que... e apesar de ser online, que eu falei, será que isso vai funcionar? Ainda falei para a Fernanda, nossa, Fernanda, mas será que eu vou dar conta, né, de fazer assim, dessa maneira, gravadas, as aulas? Ela acreditou, falou, não, você vai conseguir, você vai ser bom, e experimenta, eu tenho certeza que você vai gostar. E realmente, eu quero continuar e encarar as próximas etapas que virão fazendo os meus exercícios todo dia. Para eu ter essa força de encarar tudo que vai vir e essa disposição, que realmente
o exercício físico ajuda muita gente, ajuda a cabeça da gente também. Não é só o corpo, não é só a massa física, ajuda a cabeça também da gente. Você se sente mais confiante. Força que ela é física e mental, né? Eu falo sempre isso. Uma das coisas que eu quero é que vocês, na verdade, construam isso. Essa força que, na verdade, a gente precisa trabalhar aquilo que é mais denso, aquilo que é palpável, que é o nosso corpo, que é o nosso músculo. Põe a mão em você, põe a mão, sente. Então, é algo que você apalpa, você pega. Então, se eu consigo fortalecer isso que é denso, o sutil, que é as nossas emoções, a nossa mente, a gente consegue fortalecer também. A gente fica muito mais focada, a gente tem clareza das coisas que a gente precisa fazer. Sim ou não, dona Rosane? Sim, 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 completamente sim. É isso, eu acho que a proposta, as inscrições do meu programa estão abertas, por isso que eu trouxe a Rosana para compartilhar esse relato, porque eu sei que quando vem da experiência de uma mulher, entre aspas, comum, vocês acabam criando uma certa, ai, nossa, eu também, né, senti assim, me via dessa forma, parece que toca mais vocês. E ela não está ganhando nada para compartilhar essa história. Não, não, gente, não tô mesmo. Não mesmo. Eu acho que eu ganhei lá em fazer o programa, em começar, em dar esse primeiro passo, sabe? Meio que tímido, meio que inseguro, sem muita certeza, mas hoje, olhando para trás, eu falei, nossa, ainda bem que a Rosana lá de 2022 tomou essa atitude de falar, não, eu vou fazer o programa, vou pagar pelo programa, e eu achei que era um preço justo, que cabia no meu orçamento, e que, nossa, me trouxe muito mais do que aquele dinheiro que eu dei pelo programa. Nossa, muito, muito mais, assim, não? O benefício foi muito maior do que o investimento financeiro que eu fiz, assim, e que quero continuar fazendo, para eu poder ter essa dinâmica de continuar por mais esse ano e agora daqui para frente, né? Sim. Porque é Até isso. porque, né? Agora a dona Rosana, que refletiu um pouquinho sobre a vida dela, ela tem sonhos. E esse Sim. ano ela quer realizar alguns sonhos, né? Sim, sim. Em março, eu vou com os amigos, a gente vai fazer a tirolesa do caminho da, como é que é? Caminho de Santos, acho que é uma tirolesa enorme que inaugurou em 2023. Em Santos? Caminho do Mar que chama, Ah, que é o caminho que os tropeiros faziam de Santos para São Paulo. Tem um passeio turístico e hoje em dia tem uma tirolesa que desce aqui de São Paulo até Santos. mentira! Verdade. Nossa, Então, pode me colocar nessa lista aí. então a gente vai fazer em março isso e no meio do ano eu vou fazer uma viagem internacional, porque eu já vou estar curada até lá e então vou fazer essa viagem e então assim tô já nessa fase de ter planos e de, sabe, de sonhar coisas para mim, para realizar para mim. Então eu vou todo mês vou ter essa dinâmica de me preparar para esses planos, para esses sonhos e realizá-los, porque a vida é isso, gente. A gente tem que ter motivação e são sonhos que nos motivam para ir para frente, assim. Então, vou cuidar de mim e vou colocar em prática a realização, a materialização desses projetos e sonhos. Maravilhosa. E que bom poder compartilhar da sua história e dos seus sonhos, viu? Ai, obrigada. Obrigada, Fê. Eu sou muito grata mesmo, de verdade. Não é fazendo jabá nem média, não, porque a Fernanda acreditou em mim quando eu nem acreditava, porque eu perguntei para ela, mas Fernanda, as aulas são gravadas, você acha que eu vou dar conta, né? Será que vai funcionar? Eu tenho medo, né? De me machucar e tal, porque você fica mesmo insegura no começo, mas ela acreditou, ela falou, não, eu acho que o programa, você precisa fazer o programa. Foi assim que ela me falou, você precisa fazer o programa, você vai dar conta, você vai ter confiança, começa e tudo de orientação que você precisar, escreve, assiste os vídeos, vê o guia de posturas, que você vai dar conta.
Então, ela acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar. Eu acho que isso faz diferença, assim, porque você se sente que você não está, né, sozinha. Eu não estou lá na academia, sozinha nos equipamentos, né? Por mais que a gente está distante, eu sei que qualquer dúvida que eu tiver, eu posso mandar um vídeo, posso escrever para ela, Fernanda, eu estou com uma dificuldade, não sei se estou fazendo certo, e ela vai me responder. Então, isso tudo me ajudou a tomar a decisão de, vamos, tá bom, vamos lá, vamos fazer. E hoje em dia eu agradeço muito, muito a ela ter gerado esse programa e essa proposta e ter acreditado em mim. Porque agora eu também acredito. Acredito que eu consigo também fazer que os movimentos que forem surgindo, eu tenho capacidade de fazer, porque eu já tenho um corpo preparado para isso. Mas muito mais preparado do que lá no Muito, começo. muito bom, muito bom. Rosaninha, querida, muito obrigada, viu? Fiquei emocionada Imagina, com foi a um palavra, prazer. com a história. Eu espero, mulherada, que vocês também tenham se inspirado com esse relato. Bora, vamos juntas. Então aproveitem. As inscrições do meu programa Meet, elas estão abertas. Se você tem interesse em entrar nesse programa, que é esse mix de 3 modalidades do treinamento funcional, que não é o preferido da Rô, mas ela viu o quão importante é o Mas eu treinamento faço. funcional, porque sem essas perninhas fortes, ela não Sim, ia conseguir levantar do chão não, sozinha. Ela não. percebeu Nem que da nas cama. artes, esse trabalho de centro, o 100, né, Rô? O 100. Sim, Se sim, tivesse sim. feito tantos 100 na vida dela, ela não ia levantar da cama com a Não, força do tronco. E o yoga, né? Que é o sim, bálsamo, que é o momento que você se conecta, que você vai para outra esfera. E eu acho que uma das coisas que eu criei em vocês, e isso veio muito genuíno, que foi de juntar as mãos em prece, né? E trazer esse sim, momento da gratidão, né? Então, sim. tem alunas que falam assim para mim, Fernanda, você sabe que eu não vou mais nem na igreja? Porque eu já faço a minha prece, eu já me conecto. E é isso, porque o divino de vocês está aqui, gente. É, Isso é o templo sagrado de vocês. Não tem outra coisa. Não adianta a gente querer rezar para o divino que está fora, né? é. Se eu não consigo Sendo nem me que ajudar. dentro, sim, E eu preciso ter essa conexão. Eu preciso ter esse amor próprio. Isso não é egoísmo. Isso é não. autocuidado, ok? Então, pessoal, quem tiver interesse, coloca nos comentários eu quero. Se estiver assistindo essa gravação, eu vou deixar ela gravada, porque essa live é muito rica, é uma lição de vida, mulherada. Compartilha com pessoas conhecidas essa história, porque se você tem uma conhecida que está passando por uma dificuldade, por uma perda de saúde, existe um caminho. Existe um caminho. E ele pode ser sim de forma prazerosa, ele pode ser sim de forma saudável, ajustando pequenos hábitos, Sim. pequenos hábitos. Mudança simples. Eu não peço mais nada do que 30 minutos. São só Hum. 30. Não é, dona É Rô? sim. É muito pequeno para o ganho que a gente vai ter num futuro próximo, na Sim. verdade, porque não é uma coisa a longo prazo, é para a vida, mas num curto tempo, se você realmente realizar como o programa vai te levando, né, como nesses degraus que a gente vai seguindo, em curto tempo você já sente uma mudança no seu corpo e na sua cabeça também, porque hoje para mim é isso, é natural realizar as atividades, está dentro das minhas atividades, é natural e eu sinto prazer em realizar, porque é nesse momento que eu penso, não, eu estou cuidando de mim. É sempre isso que eu tenho comigo, gente. Essa ideia. Quando começo a fazer, paro tudo e vou fazer meus exercícios, eu penso, não, é o meu momento, é agora que eu cuido de mim, para depois cuidar de tudo o resto que precisa ser cuidado. Né? Maravilhosa. Então, pessoal, pode colocar nos comentários eu quero. Tá Vocês vão receber lá no bom. direct de vocês, na caixinha de mensagens, um link para você poder garantir as inscrições que estão rolando. E hoje, mulherada, aproveitar as inscrições, tá dando desconto. Tem um baita bônus aí para vocês poder treinar.
que é o treino queima gordura. Eu não sei se você fez esse treino de 10 Sim, minutinhos, Rô. sim, fiz antes de tudo isso acontecer. Antes do tsunami, eu fiz o programa de 21 dias, fiz o queima gordura e o Viver Sem Dor também, eu tive acesso e realizei todos eles. Na Mas, verdade, só faltou o final do programa, porque, enfim, tinha uma pedrinha no caminho, entendeu? Mas agora a gente já removeu ela do caminho, então vou retomar agora para finalizar o meu programa né, e continuar depois disso, dar uma continuidade, né, numa sequência. e quando eu falo da integração corpo e mente, pessoal, é dessa coisa de poder oferecer além de práticas corporais. Eu ensino técnicas de pranayamas, dos exercícios Sim, respiratórios. Isso te ajudou, dona Rosana? muito, muito, principalmente por conta esses exercícios, eles ajudam a um relaxamento dessa musculatura, porque a gente tende a ficar com essa musculatura superior muito Sim. travada. E aí eu descobri que eu respirava ao contrário do que tem que ser respirado, né? Enfim. E aí, com os exercícios, os pranayamas, além de mudar essa forma do movimento de respirar, né? Ele, para mim, eu tenho um relaxamento dessa musculatura, então me ajuda demais. Tanto é que agora eu já tive uma pré-avaliação da fisioterapia, eu vou fazer fisioterapia, né, como continuação do tratamento também, mas elas já falaram, não, você está com essa parte muito melhor do que outras mulheres, porque a tendência é ter tem um termo técnico que eu não vou lembrar para falar para vocês, mas você fica como se fosse congelado isso, essa região. Porque como dói, como você tem a tendência a não ficar com ela sempre rígida para segurar e não ter movimento nisso, para não dar dor. Então você fica com tudo isso muito enrijecido. Então, essa coisa de fazer a meditação e os pranayamas, que é no momento que você está, né, respirando, me ajudou muito com isso, a soltar, a ter esse relaxamento dessa região superior do tronco. Porque prana, ela nada mais significa do que energia vital. Então, se eu faço os exercícios respiratórios, consequentemente eu estou trabalhando a minha energia vital. O ciclo começa a ser trabalhado de forma completa. É como as próprias linfas do nosso corpo, que é essa coisa de irrigar todos os líquidos do nosso corpo. Quando eu faço os exercícios respiratórios, eu faço com que essa energia vital comece a circular por todo o meu corpo. E em regiões que estão tensas, quando eu começo a fazer os exercícios respiratórios e mentalmente, mulherada, eu levo a intenção de relaxamento, eu mentalizo, relaxa os ombros, solta os ombros, desce os ombros automaticamente. É como se essa região ela se dissolve. Aquilo que virou um nódulo, que virou, né, uma coisa Sim, dura, então não tem irrigação sanguínea, ela começa a irrigar, a fluir, os líquidos começam a se movimentar e bingo, eu consigo relaxar o meu corpo com exercícios respiratórios. E outra coisa que também, não sei nem se a Rosana percebeu, mas até no controle, pessoal, da própria ansiedade. Numa situação de uma doença, no momento de um tratamento, eu falo muito porque quando eu tive o parto da Isa e do Rafa, se não fosse treinar as técnicas respiratórias, eu não teria dado conta do parto natural, nem da Isabela, e nem ter conseguido ficar quase 14 horas em trabalho de parto do Rafa, ser transferida de uma ambulância para o Hospital Santa Cruz, para o Hospital São Luís, e eu estava com 10 de dilatação e eu só respirava. Só respirava. E é praticamente como se tivesse cessado as minhas dores, porque você causa uma certa analgesia no seu corpo. E eu lembro que eu só respirava. O meu marido achava que eu estava fora, que eu estava totalmente fora da casinha, que eu estava ficando louca, né? E eu não, eu falava assim para ele: eu só preciso respirar. Para de falar comigo que eu só preciso respirar.
Então, gente, a respiração, quando você aprende uma técnica respiratória, porque não é respirar. Respirar, todo mundo respira. É, a gente é automático, nem para pensar, mas no caso não. É uma respiração consciente, né? E, eu, Você presta atenção no que você está respirando. e além disso, não é só respirar consciente. Dentro do programa, eu ensino 3 técnicas. A Sim. respiração solar, é onde eu vou É. trabalhar a ativação do sol, pegar essa energia solar para trazer disposição, energia, acorda. Eu não preciso só de estímulos externos, tipo café, enfim, coisas assim. Eu faço exercício respiratório. Eu não estou conseguindo dormir, estou muito ansiosa, tem mulheres dentro do meu programa que tiveram síndrome do pânico, desacelera com a respiração lunar, ativa com a energia da lua e aprende a desacelerar. É muito louco, gente. Então, assim, eu falo que, na verdade, o programa MIT ele é um portal completo de saúde física e mental. E é isso. Quem entrar, aproveite. Aproveite o desconto, aproveite os bônus, porque realmente eu acho que é um investimento muito baixo para os benefícios que vocês têm. E, na verdade, eu acho que vocês nem deveriam se preocupar, mas obviamente a gente se preocupa com a questão financeira, mas é uma oportunidade que vocês têm aí diante das mãos de vocês de falar, cara, eu vou escolher esse caminho, porque eu preciso me priorizar. E eu acredito que essa integração entre corpo e mente, essa integração de 3 modalidades, os exercícios corporais, os exercícios respiratórios, os exercícios meditativos, ele é algo muito importante para uma mulher 40 mais, porque nós somos isso. A gente vive numa montanha russa e a gente precisa ter autocontrole, autoconsciência, autocorreção. Dentro do meu programa vocês aprendem autocorreção e ter domínio, autonomia das coisas, gente. Parece tão. Assim mesmo. Quando eu falo de exercício físico, vocês pensam só em bunda dura e E barriga barriga chapada. trincada, mas não. Além, isso pode vir no longo prazo? Pode. Mas agora é a hora da gente pensar em construir. Eu preciso construir uma mudança, né, de visão em relação ao exercício físico, de como eu enxergo, e começar a construir isso no meu corpo. Construir uma nova rotina, um novo hábito. Esse é o meu objetivo. Certo? Vamos encerrar por aqui? Porque o meu relógio já está me dando sinais de que eu estou com sono, igual a bateria do meu celular, que já está. Tá acabando. Passar a luz branca bem na minha cara, tipo assim, ó. E eu tô assim, ó. Fernanda, vai dormir. Meninas, isso. Muito obrigada. É um prazer ter você como aluna, viu? Espero poder te conhecer presencialmente, pessoalmente. Ainda. Né? Sim. Vai acontecer. Vamos ver, quem sabe 2024. É um ano de possibilidades. Pô, me avisa esse negócio aí da. Tá bom. Pô, mora aqui. Da tirolesa. Pessoal, muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, Rosinha, obrigada. Todo mundo que esteve aí. E boa sorte para todo mundo. Pensem em vocês, gente. Primeiro lugar, se priorizem, porque vale a pena no final das contas. Isso aí. Um beijo, Rô. Beijo, gente. Tchau, viu? Obrigada, Fê. Obrigada.